Capítulo 9. Um milagre em forma de livro. A ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada atrás de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. Ellen White. Imagine que um antigo filósofo grego surgisse em pleno século XX e se matriculasse numa faculdade de teologia liberal, dessas que relativizam a autoridade bíblica. Mas, imagine que esse filósofo fosse o inquiridor Sócrates, considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Qual seria o teor das discussões do ateniense com os alunos e professores? Como filósofo que se opunha ao politeísmo grego, reagiria à leitura do Antigo e do Novo Testamentos? Como encararia Jesus Cristo e as alegações quanto à divindade e à ressurreição dele? Foi esse exercício de imaginação que Peter Crift se entregou em seu livro Sócrates e Jesus. Crift, professor de filosofia no Boston College, propõe algo muito salutar com sua ficção, uma olhada de fora para as escrituras sagradas. Cristão e admirador de Sócrates, o autor se vale do filósofo grego para criticar a noção moderna de progresso, os valores da cultura ocidental e a forma como os cristãos nominais encaram o cristianismo. Se eu fosse resumir numa única frase o conteúdo da obra, seria: a razão em busca da verdade. Mas a verdade pode ser encontrada? O Sócrates de Crift entende que sim, e responde socraticamente com uma pergunta: se você não tem esperança de chegar, então como pode viajar esperançosamente? Não há pelo que esperar. É uma crítica sutil ao relativismo pós-moderno, segundo o qual cada um tem a verdade que lhe convém e satisfaz. Para estes, não existiria uma verdade absoluta, apenas a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Assim, para os que usam as lentes relativistas, a Bíblia, se lida, deve ser interpretada para refutar essa ideia. Crift criou o seguinte diálogo interessante. Berta, colega de faculdade de Sócrates: eu apenas interpreto a Bíblia à luz das minhas convicções honestas. Sócrates: mas você não poderia interpretar qualquer livro e quaisquer palavras de outro à luz das convicções deles em vez das suas? E mais adiante: se você escrevesse um livro para contar aos outros quais são as suas crenças, e eu o lesse e o interpretasse segundo as minhas crenças, que seriam diferentes das suas, você ficaria feliz? É exatamente isso que o Sócrates de Crift faz ao longo do livro. Analisa as escrituras sem preconceitos, já que ele não os tem, por ter vivido 400 anos antes de Cristo e não ter tido contato com a cultura judaica. E propõe que o leitor faça o mesmo, permitindo que a Bíblia fale por si mesma, sem ser interpretada por uma visão pré-concebida ou relativista. Isso é o que Dinesh de Souza chama de leitura contextual. Somente examinando o texto em relação ao todo é que podemos descobrir como um período ou uma passagem em particular são compreendidos da melhor forma. Na busca pela verdade, o Sócrates de Crift acaba tendo um encontro com Jesus e com o verdadeiro cristianismo que salta das páginas do Novo Testamento e que contrasta com o arremedo de cristianismo que muitos vivem atualmente. Será que você consegue fazer esse distanciamento e, como Sócrates de Crift, encarar a Bíblia de frente com a mente aberta? Talvez você esteja pensando: está certo. Admito que deva existir uma inteligência superior que criou o universo e a vida. Os argumentos cosmológicos e teleológicos me fizeram pensar seriamente nisso. Mas não posso concordar com a ideia de que a Bíblia, livro sagrado para judeus, Antigo Testamento, e cristãos, seja a palavra inspirada por essa divindade. Quem me garante que ela não revela apenas o modo de pensar dos povos daqueles tempos e lugar? Quem me garante que ao longo dos séculos, passando pela mão de tantos copistas, sua mensagem não foi adulterada?
e as contradições encontradas em suas páginas. Além do mais, existem outros livros considerados sagrados, por que pensar que a Bíblia seja superior a eles? Ótimas perguntas que merecem respostas. Há quem diga que religião não se discute. Disso eu discordo. Como escreveu C.S. Lewis, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, e se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E mais, a Bíblia, que os cristãos encaram como sendo a palavra de Deus, faz uma alegação muito séria a respeito de si mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Na verdade, se folhearmos sistematicamente a Bíblia, anotando todos os exemplos em que ela se declara de origem divina, direta ou indiretamente, encontraríamos cerca de 1.500 declarações que reivindicam essa origem. Os 66 livros afirmam com voz consistente que são palavras de Deus. Precisamos analisar mais de perto esse assunto. O que não podemos é ignorá-lo, como alguém que cobre os olhos com as mãos diante de uma ameaça, na esperança vã de que o perigo desapareça com a cegueira voluntária e imaginária. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, trata-se da maior mentira de todos os tempos. Seus autores ou são impostores ou são lunáticos que acreditaram estar escrevendo sob a direção de um poder invisível. Mas e se ela for mesmo a palavra de Deus? O que você fará a respeito? A revelação especial de Deus. No capítulo anterior, vimos que a natureza é considerada a revelação natural de Deus. Isso está em harmonia com o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas há pelo menos 2 problemas com essa forma de revelação. Primeiro, a queda prejudicou a obra de Deus, que por isso reflete-lhe o caráter apenas obscuramente. A ponte está com defeito, lembra? E segundo, nossa compreensão da natureza e daquele que deseja se revelar por meio dela será incompleta enquanto houver lacunas em nosso entendimento das leis naturais. Devemos lembrar, portanto, que a incapacidade de harmonizar a ciência com as escrituras, a revelação especial, decorre de nossas limitações ou preconceitos. Céticos que leem a Bíblia com o fim de cavilar podem, mediante uma compreensão imperfeita, quer da ciência, quer da revelação, pretende achar contradições entre elas, mas, corretamente entendidas, estão em perfeita harmonia. Quando Paulo diz que toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamentos, é inspirada por Deus, ele usa a palavra grega theopneustos, que significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram essas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo através do qual Deus comunica sua verdade eterna. Em outras palavras, as ideias de Deus tornaram-se ideias dos homens, e eles registraram exatamente o que ele queria que soubéssemos. Os homens santos, escolhidos por Deus, traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com suas limitações e imperfeições, mas ainda assim a Bíblia é o testemunho de Deus. A Bíblia é o maravilhoso livro divino humano. Resumindo, a Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana, um milagre em forma de livro. A Escritura contém o divino e o humano. A verdade é inspirada por Deus, mas é moldada pelo espírito humano de acordo com o idioma, o ambiente e a inteligência humana de cada escritor. De seu primeiro livro, o Gênesis, ao último, Apocalipse, a Bíblia se compõe de 66 livros escritos por cerca de 40 escritores de formação social, educacional e profissional amplamente diversificada. A escrita foi produzida num período de 16 séculos. Todavia, o produto final é um livro harmonioso e coerente. Considere isso. Se você escolhesse 10 pessoas vivendo ao mesmo tempo na história, vivendo na mesma área geográfica básica, com os mesmos recursos educacionais básicos, falando a mesma língua,
e pedisse que escrevessem independentemente sobre seu conceito pessoal de Deus, o resultado seria tudo menos um testemunho unificado. Nada mudaria se eles pedissem para escrever sobre o homem, a mulher ou o sofrimento humano, pois está na natureza dos seres humanos diferirem questões controversas. Todavia, os escritores bíblicos concordam não só nesses assuntos, como em dezenas de outros. Eles têm completa unidade e harmonia. Só há uma história nas escrituras do começo ao fim, embora Deus tivesse usado autores humanos diferentes para registrá-la. É claro que existem passagens difíceis na Bíblia. Se tudo o que há nela pudesse ser entendido tão facilmente, ela não passaria de um livro comum. O que fascina na palavra de Deus é que sua mensagem pode ser facilmente entendida pela mais simples das pessoas e, ao mesmo tempo, ela contém tesouros profundos para o mais atento dos pesquisadores. Se as Escrituras constituem uma autêntica revelação especial de Deus, as dificuldades e supostas contradições que aparecem precisam ser reconhecidas como sendo só aparentes. Ao se conseguir todos ou quase todos os fatos, pode-se comprovar que as tais contradições não são reais. Aliás, o que é mesmo uma contradição? O princípio da não contradição afirma que uma coisa não pode ser ao mesmo tempo há e não há. Em outras palavras, não pode estar chovendo e não chovendo ao mesmo tempo. É importante lembrar que duas afirmações podem ser diferentes sem ser contraditórias. Algumas pessoas não sabem distinguir entre contradição e diferença. Por exemplo, o caso do cego em Jericó. Mateus fala de dois cegos que encontraram Jesus. Já Marcos e Lucas citam somente um, mas as duas afirmações não se negam, são complementares. Suponha que você esteja falando com o prefeito e chefe de polícia de sua cidade no prédio da prefeitura. Mais tarde, você encontra um amigo e conta que falou com o prefeito. Depois encontra outro amigo e lhe diz que falou com ambos, o prefeito e o chefe de polícia. Seus amigos, ao compararem as informações, encontrarão uma aparente contradição, mas não há nenhuma contradição. Se tivesse contado ao primeiro que você falou somente com o prefeito, você estaria contradizendo a afirmação que fez ao segundo. As afirmações que você realmente fez para o primeiro e segundo amigos são diferentes, mas não contraditórias. Do mesmo modo, muitas afirmações bíblicas são desse tipo. Muitas pessoas pensam que encontram erros em passagens que não leram corretamente. Mas é o correto duvidar da Bíblia quando nos deparamos com eventuais e aparentes contradições? Uma comparação de McDowell, digamos que uma mulher ouvisse dizer que o marido foi visto saindo com outra. O que ela pensaria? Depende do quanto ela confiasse nele. Você pode pensar, certo? Digamos então que ela confiasse totalmente no marido e que ele fosse um homem leal e digno. O certo seria não tirar conclusões precipitadas e aguardar maiores explicações que esclareceriam a situação. Seria, no mínimo, pouco inteligente da parte dela tirar conclusões precipitadas, e não seria justo abandonar a confiança na integridade do marido até que tudo estivesse esclarecido. Só uma pressuposição desde o início de que ele é inconstante e indigno de confiança é que justificaria tal reação por parte da esposa. Da mesma maneira, quem está convicto da autoridade divina da Bíblia, porque a conhece, seria pouco inteligente e indigno se fosse questionar sua infalibilidade e inspiração divina até que cada alegação que surge contra ela tenha sido esclarecida. Ainda assim, há evidências suficientes para sustentar nossa fé na fidedignidade das Escrituras. Vejamos algumas. O testemunho da arqueologia. Deus criou o mundo em 7 dias. O diabo usou uma serpente para enganar a primeira mulher. Um dilúvio cobriu toda a terra e apenas uma família e representantes das espécies terrestres de animais foram salvos numa grande arca de madeira. Deus criou a diversidade de línguas para impedir a construção da Torre de Babel. Escravos cruzaram o Mar Vermelho que se abriu diante deles. Jesus curou paralíticos, deu vista aos cegos e até ressuscitou mortos. Tendo ele mesmo ressuscitado depois de morto e sepultado, isso tudo é possível?
Trata-se de fatos reais ou meras alegorias para transmitir verdades espirituais? Lembre-se, é preciso analisar os fatos antes de chegar a uma conclusão precipitada. Primeiro, a criação. Quando analisamos os relatos ou mitos de criação antigos, vamos fazer isso mais detalhadamente daqui a pouco, percebemos semelhanças interessantes com o texto bíblico. Exemplo, o Enuma Elish, datado do 7º século a.C., traz 7 tablets de argila que descrevem a criação do mundo dividida em 7 partes, sendo a 7ª correspondente a um dia de descanso. Apesar das diferenças, as semelhanças entre esses mitos e o relato bíblico apontam para uma mesma fonte primordial. Kent Kitchen, respeitado egiptólogo da Universidade de Liverpool, Inglaterra, e especialista em literatura do Antigo Oriente Médio, afirma que geralmente na cultura literária daquela região, as tradições mais simples são aquelas que originam os mitos e lendas, e não o contrário. Quando comparada com os mitos babilônicos, assírios, hititas e egípcios, a tradição do relato da criação em Gênesis desponta como uma versão menos elaborada, com grande probabilidade de ser a original. Mas de onde teria surgido o ciclo semanal, que não depende de movimentos de corpos celestes como os dias, os meses e os anos? E como ficaria o 4º mandamento da lei de Deus, que estabelece a guarda do sábado semanal, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há? Êxodo 20:11. Caso a semana da criação não fosse literal? Segundo, a queda. De modo semelhante, o relato da queda pelo engano da serpente é sugerido em outras culturas. Um selo mesopotâmico do 3º milênio a.C. traz a imagem de um casal sentado em frente a uma árvore, com uma serpente por trás deles. Resquícios dessa história são encontrados em outras culturas, apontando igualmente para um relato primordial. Terceiro, o dilúvio. Como vimos no capítulo 4, mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo preservaram relatos de uma grande inundação que destruiu a terra e da qual foram salvas algumas pessoas num grande barco. Além disso, como também já vimos, há várias evidências geológicas que apontam para uma tremenda catástrofe hídrica. Exemplo, cerca da metade dos sedimentos continentais são de origem marinha. São encontrados em montanhas fósseis de animais marinhos. Os estratos da coluna geológica se apresentam de forma paralela em grandes extensões, sem revelar sinais de erosão entre as camadas, o que indica uma formação rápida e etc. 4. A Torre de Babel. Os zigurates encontrados em Ur, no Iraque, e que eram usados para facilitar o contato dos sacerdotes com os deuses, atestam que o povo de Babel construiu torres com propósitos religiosos. Além disso, estudos linguísticos têm demonstrado que os idiomas remontam a um tronco comum, à medida que se recua no tempo. Quinto, o Êxodo. Estudos indicam que, de fato, houve escravos semitas no Egito, como atestam pinturas nas paredes de pirâmides, como em Beni Hassan, por exemplo. E um papiro do sacerdote egípcio Ippur menciona, inclusive, algumas das pragas que assolaram a nação. Como veremos mais detalhadamente abaixo, há diversas palavras e expressões hebraicas nas narrativas do livro de Êxodo que são claramente de origem egípcia, o que indica a autoria de alguém versado em ambos os idiomas e conhecedor do local de origem do relato. Em texto publicado no blog de Arqueologia Bíblica, o teólogo Luiz Gustavo Assis apresenta 3 categorias de evidências do Êxodo. Primeiro, literária. Segundo, documentação egípcia. E terceiro, orgulho nacional egípcio. Sobre a primeira, a evidência literária, é inegável que o autor da história do Êxodo e também do Pentateuco tinha amplo conhecimento da língua egípcia. Palavras como cesto, linho fino, selo, arca, entre outras, são claramente de origem egípcia. Durante um curso de egiptologia na USP, apresentei esse argumento para o professor da disciplina. Apesar de negar a historicidade do relato dos israelitas no país dos faraós, ele se mostrou bastante surpreso em saber do uso de termos egípcios na narrativa bíblica, conta Luiz Gustavo.
O mesmo poderia ser dito sobre os nomes de alguns israelitas que são puramente egípcios: Merari, Finéias e Moisés. São apenas alguns exemplos. O nome do herói hebreu é o exemplo mais conhecido. Moisés vem do verbo egípcio Mes, que significa nascido de. Esse é um verbo muito utilizado no nome de outros faraós: Ramsés, Ramose, Tutmose e etc. A segunda classe de evidências é a da documentação egípcia. Apesar de não dispormos de informações explícitas da presença israelita no Egito, podemos utilizar um documento egípcio que sugere um colorido autêntico para a história bíblica. Trata-se da estrela do faraó Merfenapta, filho do grande Ramsés II. Nesse documento comemorativo, o nome Israel é mencionado juntamente com outras várias cidades importantes de Canaã. O texto sugere que o povo de Israel já estava na Terra Prometida, em meados de 1200 a.C., a data do documento. Um dos grandes defensores dessa afirmação é o renomado egiptólogo Kennedy Kitchen, da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, bem como o arqueólogo Michael Hazel, da Southern Adventist University. Por último, Luiz Gustavo menciona algo curioso sobre o orgulho nacional egípcio. Para muitas pessoas, a ausência de evidências arqueológicas da estada dos israelitas no Egito traz certo desconforto. Mas note algo interessante. Os egípcios dificilmente admitiam derrotas. Por ocasião da famosa Batalha de Kadesh, Síria, por volta de 1300 a.C., os egípcios a registraram como uma vitória. Por outro lado, seus oponentes hititas também deram-na como vencida. Ninguém sabe quem foi o vencedor da Batalha de Kadesh. Sendo assim, dificilmente encontraremos um documento egípcio que mencione um grupo de escravos saindo da potência mais poderosa do mundo naquela época, deixando-a totalmente arrasada por pragas enviadas por sua divindade, explica o teólogo. 6. Milagres de Jesus. Fontes extras-bíblicas, como o historiador judeu do primeiro século Flávio Joséfo e o Talmud, importante obra do judaísmo concluída por volta do ano 500 d.C., sugerem que Jesus de Nazaré foi responsável por feitos miraculosos. Quando Jesus ressuscitou, algumas páginas à frente você verá mais evidências disso. Os maiores interessados em desmentir o fato eram os líderes judaicos e os soldados romanos, mas eles não puderam fazer isso. O surgimento do cristianismo em Jerusalém só pode ser explicado por meio da ressurreição de Jesus Cristo, uma vez que, se o corpo dele ainda estivesse na tumba de José de Arimateia, a crença no Messias ressurreto seria infundada e insana. Além disso, teriam os cristãos sido torturados, perseguidos e mortos por uma mentira que eles mesmos inventaram? A criação e a tradição adâmica. Por que é tão importante estabelecer a historicidade de Gênesis? Simples, conforme disse A. W. Tozer. Se eu crer em Gênesis 1:1, no princípio Deus, o restante da Bíblia não será problema para mim. A Bíblia pinta o quadro da criação e da queda de forma simples e direta. Se os primeiros capítulos de Gênesis fossem aceitos como relato histórico fidedigno, e era exatamente assim que Jesus os encarava, seriam desfeitas muitas dúvidas a respeito dos efeitos da maldade sobre o mundo, e mesmo sobre o caráter de Deus. Mas por que será que essa resistência quanto à historicidade do livro bíblico de Gênesis tem se intensificado cada vez mais? É comum ver livros, artigos, filmes e estudiosos de diversas áreas, inclusive teólogos, apresentando o relato da criação como alegoria ou conto da carochinha. Na verdade, o terreno para isso vem sendo preparado faz muito tempo e começou com os chamados mitos de criação. Quando analisamos os relatos de culturas antigas a respeito da criação do mundo, logo de início percebemos a diferença entre eles e o texto bíblico sobre as origens. Embora seja errado usar valores e símbolos de nossa própria cultura na interpretação de mitos de outras culturas, há detalhes que se repetem nos diversos mitos e que não dá para passar por alto. Invariavelmente, os mitos fazem referência a deidades limitadas, que por vezes não sabem exatamente o que fazem, criam as coisas por acidentes ou até morrem.
Noutros casos, os deuses são violentos, vingativos e cheios de paixão, como os deuses do panteão grego, por exemplo. Há mitos que mencionam coisas inanimadas, dando origem espontaneamente à vida. Isso quando a própria natureza ou elementos dela não são divinizados. Sem querer fazer uma análise do ponto de vista da antropologia cultural, deixemos isso para os antropólogos, quero apenas ressaltar que, à medida que o tempo passava e as comunidades humanas se espalhavam a partir do ponto de origem ou de dispersão, os relatos a respeito da criação iam tomando contornos próprios e incorporando elementos que, comparados ao relato bíblico, soam bastante estranhos. As primeiras linhas de Gênesis 1 contrastam nitidamente com a maioria das religiões da antiguidade, ao rejeitar qualquer status religioso para o Sol, a Lua e as estrelas. No Gênesis, os corpos celestes não são divinos, mas apenas luminares, colocados no céu para cumprir os propósitos de Deus, do mesmo modo que uma mulher pendura uma lanterna para iluminar a varanda. Curiosamente, a comunidade científica manifesta rejeição sobre uma possível influência monoteísta superior da Bíblia na origem da ciência, ao passo que prefere a influência grega com todo o seu panteão politeísta inferior como tendo dado origem à ciência moderna. Apesar das discrepâncias, há também entre os mitos e o livro de Gênesis coincidências que surpreendem. Em meu livro Por que Creio, publiquei uma entrevista com um doutor em teologia com especialização em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, Rodrigo Pereira da Silva. Nela, o Dr. Rodrigo mostra algumas dessas coincidências impressionantes. Ele aponta documentos mesopotâmicos como o Enuma Elish, o épico de Atraxazes e o épico de Gilgamesh, como tendo fortes paralelos com a descrição bíblica da criação do mundo, a queda do ser humano e a vinda de um dilúvio sobre a terra. Por causa dessas similaridades, alguns historiadores têm sugerido que o relato bíblico não passa de um plágio de documentos mais antigos. Entretanto, as diferenças, que são muito mais significativas que as similaridades, fazem supor não uma cópia de material, mas antes uma referência múltipla aos mesmos eventos, comenta Rodrigo. Conforme Erwin Lutzer, um roteiro mais provável é que Deus tenha revelado sua mensagem às gerações anteriores, mas considerando que a narrativa foi transmitida oralmente, foi corrompida mais ou menos como na brincadeira do telefone sem fio. Quando foi anotada por escrito, estava deturpada com mitos de religiões antigas e insinuações sensuais. O esboço básico ficou intacto, mas o registro foi moldado para se encaixar no clima religioso do tempo. Muitos pesquisadores, como Levi Strauss, que consideram um relato da criação um mero mito, admitiram que uma grande surpresa e perplexidade surgem do fato de que esses temas básicos para os mitos da criação são mundialmente os mesmos em diferentes áreas do globo. A. Gerholdt analisou cerca de 300 mitos de criação encontrados em tribos indígenas norte-americanas e concluiu que, a despeito de certa variação de costumes e outros fatores culturais, os mais variados grupos concordam em alguns temas principais, porque essas similaridades de ideias míticas e imagens abundam em culturas tão distantes umas das outras? O Dr. Rodrigo responde: a resposta, creio, não poderia ser outra senão a de que todas as tradições se encontram no mesmo evento real, que de fato ocorreu em algum ponto da história antiga. Esse evento tem que ver com uma criação divina do planeta Terra e uma conseguinte queda moral da humanidade, que então se coloca à espera da redenção prometida. As similaridades dos mitos, portanto, apontam para o mesmo evento, a criação do mundo por uma divindade. As diferenciações, floreios e distorções ficam por conta dos homens que se encarregam de redigir suas versões da história da criação. À luz dessa evidência, só restam 3 conclusões possíveis. Primeiro, que os escritores mesopotâmicos derivaram seu material dos livros de Moisés. Segundo, que Moisés derivou seus escritos dos mitos mesopotâmicos, ou terceiro,
que ambos, Moisés e os mesopotâmicos, derivaram seus escritos de uma mesma fonte. A primeira opção deve ser descartada a partir do fato de que a civilização mesopotâmica antecede em mais de 1000 anos o nascimento de Moisés. Quanto à segunda, lembremos do fato de que Moisés tem características singulares que negam a dependência literária desses documentos. Exemplos: Gênesis é o único documento monoteísta da antiguidade e é o único relato das origens que menciona Deus antes do universo, tendo este um começo. Com relação à história de Adão e Eva, narrada nos primeiros capítulos de Gênesis, o coro dos que consideram um mito alegórico engrossa. Como podemos, em sã consciência, considerar histórica uma narrativa que apresenta uma cobra falando e enganando um casal sem roupa no jardim paradisíaco? Vamos dar à Bíblia o benefício da dúvida e ver o que ocorre. Se a história do Éden não aconteceu realmente, as implicações teológicas são bem sérias. Note, se não houve a queda de Adão e a humanidade não está contaminada pelo pecado, logo, a transgressão da qual temos que ser salvos também é lenda. Então, para que Jesus morreu na cruz? Por isso, costumo dizer que entender Gênesis à luz do darwinismo origina uma teoria amorfa. Apesar de que 59% dos brasileiros dizem acreditar em Deus e em Darwin. Os evolucionistas teístas confundem a criação com a providência, fazendo Deus prisioneiro dos processos naturais. Ele criou porque esse processo ocorreram por si mesmos. Uma aceitação estrita do evolucionismo torna a fé em Deus, o reconhecimento do pecado e a redenção desnecessários. Como Huxley frequentemente tem triunfantemente mencionado, os evolucionistas teístas têm se rendido a essa doutrina, aparentemente sem calcular as suas consequências. Se Adão é realmente o pai de todos os povos, deveríamos encontrar referência a isso em diversas culturas. O fato é que essa referência foi encontrada numa quantidade maior que o necessário para validar o texto bíblico. Milhares de tablets cuneiformes foram escavados na região da antiga Mesopotâmia. Muitos desses tablets trazem semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia. O Dr. Rodrigo destaca uma extraordinária coincidência na forma como os antigos documentos egípcios e mesopotâmicos chamam o primeiro ancestral da humanidade: Adamo, Adime, Adapa, Alulim, Alorus, Atum, Adumuse e etc. Possivelmente sejam variações ortográficas da forma hebraica Adam. Em seu livro Escavando a Verdade, o Dr. Rodrigo informa que os arqueólogos também perceberam que pelo menos 6 elementos históricos do Gênesis podem ser encontrados nos tablets. Primeiro, a criação e desobediência de um casal humano que perdeu o paraíso. Segundo, a maldição que seguiu a desobediência, trazendo a morte aos habitantes da terra. Terceiro, o início da família humana marcado pela tragédia de um fratricídio. Quarto, a humanidade que se tornou má e por isso foi destruída num dilúvio. Quinto, a morte de quase todos, menos alguns que foram preservados pelos deuses. E sexto, uma confusão de idiomas que espalhou os homens pelos 4 cantos da terra. É muita semelhança para ser apenas mera coincidência, não acha? Ainda tem mais. Missionários cristãos se surpreenderam a encontrar relatos semelhantes entre povos que viviam fora das terras bíblicas e não tinham, quanto se saiba, contato algum com as escrituras hebraicas ou com a contradição sumeriana. Tradições orais tremendamente semelhantes ao relato mosaico foram encontradas entre aborígenes e tribos isoladas das Américas, Ásia, África e Oceania. Um livro que reúne várias dessas tradições e destaca suas similaridades é o Fator Melquisedeque. O espaço não me permite analisar mais demoradamente outras evidências da historicidade da Bíblia, mas deixo aqui uma sugestão para os interessados em aprofundar o assunto.
Bill Cooper, membro do Creation Science Movement, escreveu o livro Depois do Dilúvio, a história da Europa retrocedendo até o dilúvio bíblico. Foram quase 3 décadas de pesquisas, e ele diz: o que eu não esperava na época era que essa tarefa iria prender minha atenção e energias durante mais de 25 anos. Nem eu podia esperar o impressionante grau com que Gênesis seria corroborado, particularmente nos seus capítulos 10 e 11. Esses capítulos são apropriadamente designados como a Tabela das Nações, e a ampla extensão e profundidade das evidências históricas disponíveis para o seu estudo deixaram-me perplexo. Bill pesquisou extensivamente os registros dos primeiros europeus, antes da era cristã, e percebeu que vários documentos históricos preservaram linhagens que levam até Jafé, filho de Noé. Esses primeiros habitantes do continente europeu, incluindo a Grã-Bretanha, conheciam muita coisa sobre a criação e o dilúvio, trazendo inclusive informações sobre dinossauros, como vimos no capítulo 5. Silenciando os críticos. O êxodo dos hebreus do Egito é um evento muito atacado pela crítica, pelo fato de não haver registros feitos pelos egípcios. Mas, como vimos, os orgulhosos egípcios dificilmente iriam escrever numa parede de pedra que deixaram os escravos irem embora sem mais nem menos. Mesmo assim, existem evidências disso, como mencionei de passagem há pouco. Em 1887, foi achado um depósito de tablets de argila com escrita cuneiforme, em Luxor e no Cairo, contendo correspondência diplomática entre o faraó Amenófis III com 6 de cidades na Ásia Ocidental, incluindo Síria e Palestina. O rei de Jerusalém, Abid-eba, enviou cartas a Amarna, no Egito, pedindo ao faraó ajuda contra os Apiro, que estavam invadindo Canaã. A carta data do século XIV a.C., e o termo Apiro se refere muito provavelmente aos hebreus que estavam conquistando as terras de Canaã, conforme descreve a Bíblia. Outro argumento forte a favor do êxodo, como também já mencionei, foi a descoberta em 1820 de um diário do sacerdote egípcio Ipúver em exibição no Museu de Leiden, na Holanda. Nele, Ipúver lamenta o estado do Egito. Os estrangeiros hebreus vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte, literalmente em todos os lugares eles se tornaram gente. O Nilo se tornou em sangue, as casas e as plantações estão em chamas, a casa real perdeu todos os seus escravos, os mortos estão sendo sepultados pelos rios. Os pobres, escravos hebreus, estão se tornando os donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis, Gozem, está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. Os colchetes no texto são acréscimos e se devem ao estado danificado do papiro. Os egiptólogos ainda estão debatendo sobre o assunto, mas note que as declarações são muito semelhantes à descrição de Êxodo 7, dos versos 14 ao 24. Mesmo assim, os críticos não se contentam. O livro do profeta Daniel também foi alvo das críticas. No capítulo 5, Daniel menciona que o rei de Babilônia, em 539 a.C., era Belsazar. Mas a história oficial afirmava que esse homem nem sequer havia existido. Para a vexação de tais críticos, W. H. Fox Talbot publicou em 1861 a tradução de uma oração, escrita em caracteres cuneiformes, oferecida pelo rei Nabonidus, na qual ele pede aos deuses que abençoem seu filho, Belsazar. Os críticos então aceitaram a existência de Belsazar, mas em sua resistência contra a palavra de Deus, alguns deles continuaram insistindo que Belsazar jamais fora identificado como rei fora da Bíblia, até que, em 1924, foi traduzido e publicado o poema de Nabonidus, tablete número 38.299 do Museu Britânico, por Sidney Smith. Esse documento histórico oficial atesta que Nabonidus deixou Babilônia e se dirigiu a Tema. Sabe quem ficou no trono nesse período? Isso mesmo, Belsazar. Para a vergonha dos críticos, uma vez mais o relato bíblico estava confirmado.
Daniel vivia na corte de Babilônia e estava familiarizado com esse costume de o filho assumir o cargo do pai quando este saía em excursões militares. Portanto, em instância após instância, quando se destacava a inexatidão histórica como sendo prova da autoridade tardia e espúria dos documentos bíblicos, o relatório dos hebreus tem sido vindicado pelos resultados das escavações recentes, e comprovou-se que os juízos zombeteiros dos documentaristas carecem de fundamento. A cidade de Ur dos Caldeus igualmente foi tida como invenção bíblica por muitos anos. Hoje, graças às escavações de Sir Leonard Woolley e sua equipe, sabe-se que Ur era um centro comercial significativo no terceiro milênio antes de Cristo. Sabe-se que a população de Ur, nos dias que a Bíblia situa a existência do patriarca, era de 24.000 habitantes. Há diversas práticas e costumes registrados no texto bíblico, que automaticamente remontam ao segundo e terceiro milênios antes Cristo. Tome, por exemplo, um incidente envolvendo Abraão e Agar. Sara orienta o esposo a ter relações com sua serva, uma vez que ela, Sara, era estéril. Por mais estranho que seja, essa era uma lei comum naquela região e naquela época. A Lei 145 do Código de Hammurabi demonstra essa prática. O mesmo pode ser dito sobre o nome do personagem bíblico. O nome Abraham, muito semelhante à forma hebraica Avram, foi encontrado em tablets descobertos nas ruínas da antiga cidade de Ebla, no norte da Síria, datados por volta do ano 2000 a.C. É digno de nota que nomes como Abraão, Isaque e Jacó tornaram-se raros após essa época. O quadro geográfico, social e cultural da narrativa bíblica passou no teste da arqueologia. Por que não darmos às escrituras sagradas pelo menos o benefício da dúvida? Erwin Lutzer conclui que a geografia, a cronologia e as descrições que a Bíblia faz do surgimento e queda dos impérios, tudo se conforma com os dados da história secular. Se a Bíblia é confiável nesses assuntos em que pode ser testada, temos motivos para crer em sua confiabilidade nos assuntos que estão além do atual reino de investigação. Chega a ser estranha, então, a oposição que alguns movem contra a Bíblia. Note o que escreveu o Dr. Rodrigo. Você sabia que até mesmo as mais conhecidas fontes históricas de Alexandre Magno são baseadas em documentos bastante tardios? Não há registros do quarto século a.C. que confirmem sua presença ou de seu exército na Índia, ou sequer mencione sua existência e seus feitos. As mais antigas fontes sobre a vida de Alexandre que conhecemos datam de 300 a 800 anos depois de sua morte. Bem diferente do que ocorre com Jesus, como veremos logo adiante. Além disso, muitas delas são reconhecidamente mitológicas e não estão preservadas nos manuscritos originais, mas em cópias tardias posteriores ao segundo século depois de Cristo. Por que então dizer que Alexandre é histórico e Abraão é um mito? É uma boa pergunta, não é? Também não temos um papiro que mencione um governador hebreu chamado José, mas é bom lembrar que se passaram mais de 1000 anos até que o arqueólogo Frank Goldwyn pudesse encontrar o palácio de Cleópatra e realmente confirmar que ela existiu na história. Como diria Carl Sagan, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Como brincou o Dr. Rodrigo numa aula de arqueologia bíblica que tive com ele no UNASP, ainda que fosse encontrada uma foto de Adão e Eva, os críticos diriam: mas a serpente não existiu, pois não está aí. Os manuscritos do Mar Morto. Sem dúvida nenhuma, a maior evidência histórica da autenticidade do Antigo Testamento são os manuscritos do Mar Morto. Trata-se de uma grande quantidade de documentos encontrados em várias cavernas próximas ao Mar Morto na Palestina. Foi provavelmente em 1947 que surgiram os primeiros deles numa caverna em Wadi Qumran, situada nas escarpas ocidentais do norte desse mar. Depois disso, foram achados outros tantos fragmentos de rolos de papiro e até livros inteiros, como o de Isaías. Paul Fischer escreveu o seguinte sobre o rolo de Isaías. O texto mais antigo em língua hebraica, o rolo de Isaías, encontrado em 1947
em Haifa, no Mar Morto, provém de uma época ao redor do ano 100 antes da nossa era. Seu conteúdo confere palavra por palavra, com os trechos textuais correspondentes do Codex Pretopolitanus, escrito no ano 916 da nossa era e que, antes do achado de Isaías, era tido como o mais antigo original em língua hebraica do Antigo Testamento. Conforme destacou Avram Negev, os manuscritos do Mar Morto são talvez o acontecimento arqueológico mais sensacional do nosso tempo. Os estudos demonstraram que esses manuscritos foram escritos no período que vai do século II a.C. até o século II depois de Cristo, portanto, cerca de 200 anos antes do tempo de Jesus Cristo e cerca de 1000 anos antes da cópia mais antiga até então. Esse fato é também confirmado pelo pesquisador Hugh Schonfield. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram desencavados de uma gruta em Kiber Canaan, lá pelas margens do noroeste daquele mar, o primeiro de todos a ser desenrolado e examinado em Jerusalém em 1948, era precisamente um dos livros ou rolos do profeta Isaías. Perpassou por todo o orbe um calafrio ao fazer-se saber que esse manuscrito datava de cerca de 100 anos antes de Cristo. Era um milênio mais antigo do que qualquer cópia conhecida. O manuscrito mais antigo, no entanto, é um fragmento do livro de Samuel, do ano 225 a.C., achado na caverna número 4. A datação do edifício principal de Kiber Canaan foi facilitada pelo fato de que muitas moedas foram achadas ali. Como de Vaux observou, as datas são confirmadas também pela cerâmica em diferentes partes do edifício. Foram encontrados fragmentos de todos os livros da Bíblia, exceto Esther, e o fato de que há somente variações mínimas entre o texto dos manuscritos de Qumran e o texto tradicional do Antigo Testamento testemunha do cuidado extremo com que o texto hebraico foi transmitido de geração em geração. As variações têm que ver em geral com ortografia, divisão de palavras e substituição de uma palavra por um sinônimo, e etc., mas não afetam o sentido fundamental do texto. No livro Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto, Herschel Shanks, Frank Moore e Cross salienta que William Foxell Albright, o mais notável arqueólogo especializado em Oriente Próximo e epigrafista hebraico da sua geração, imediatamente saudou o achado como a maior descoberta de manuscritos dos tempos modernos. Não sei quanto a você, mas minha reverência pela Bíblia Sagrada aumenta ao saber que o texto que leio hoje é o mesmo que Jesus Cristo leu quando esteve aqui na Terra. Em 2004, tive o privilégio de visitar no Museu Histórico do Rio de Janeiro a exposição Manuscritos do Mar Morto. Era a primeira vez que essas famosas peças arqueológicas vinham à América do Sul. Logo na entrada da exposição, pude ver jarros de argila, moedas de outros artefatos antigos que pertenceram à comunidade dos assênios, membros de uma seita judaica dos tempos do Novo Testamento e que foram justamente os responsáveis pela preservação do tesouro arqueológico. Antes de a comunidade ter sido destruída pelos romanos, seus membros tiveram cuidado de guardar em jarros de barro os textos escritos em pergaminhos. Graças a esse material resistente, couro, e as condições atmosféricas da região, que é seca e quente, esses manuscritos puderam ser preservados até nossos dias. Depois de conferir cuidadosamente cada peça, adentrei outro recinto com pouca iluminação. Ali estavam grandes caixas de vidro com temperatura controlada, e dentro delas os manuscritos, cuidadosamente expostos. Foi emocionante ver com os próprios olhos aqueles textos que eu só conhecia por fotos, e pensar no cuidado de Deus em preservar o livro sagrado, dando-nos a certeza de que sua mensagem é fidedigna. Muitas outras descobertas arqueológicas têm confirmado a historicidade do Antigo Testamento. Você pode conferir várias delas no blog www.arqueologiabiblica.blogspot.com. Mas o que dizer do Novo Testamento? O Novo Testamento merece confiança?
Antes de comentar sobre as evidências da fidedignidade do Novo Testamento, é bom mencionar, a título de conhecimento, que, a despeito de todas as descobertas e estudos que validam a historicidade da Bíblia, alguns estudiosos atuais têm feito críticas severas à palavra de Deus. 2 exemplos: o arqueólogo judeu Israel Finkelstein e o teólogo agnóstico Bart Ehrman, diretor do Departamento de Religião da Universidade da Carolina do Norte. Finkelstein é um dos autores do livro E a Bíblia Não Tinha Razão. Curiosamente, o título original da obra em inglês é A Bíblia Desenterrada. Pior ainda foi a tradução para o alemão: Não existiram trombetas em Jericó. Já Ehrman se tornou conhecido entre os céticos leigos com a publicação da sua obra O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? A ideia que se tem ao ler essas obras é que de toda a cristandade está iludida com mentiras acumuladas nas páginas sagradas ao longo de 2000 anos de fé cristã. Porém, o que se percebe quando se olha além da superfície desses livros sensacionalistas é um número incontestável de falácias e meias-verdades. No caso de Finkelstein, por exemplo, ele afirma que não há registro de qualquer atividade realizada por escribas em Canaã antes do século IX a.C. Parece que Finkelstein esqueceu que duas das maiores autoridades em texto bíblico do século passado, Frank Moore Cross Jr., de Harvard, e David Noel Friedman, da UCLA, em San Diego, Califórnia, publicaram um interessante estudo sobre algumas porções do texto bíblico que remontam sem sombra de dúvida a uma data anterior ao ano de 1000 a.C. Ehrman, por outro lado, parece estar certo em todas as afirmações que faz sobre o texto bíblico. Os originais se perderam e temos milhares de cópias recheadas de erros copistas. Para muitos, Ehrman descobriu a roda ao fazer tal declaração. Porém, ele só não quis admitir que essas alterações não colocam em xeque nenhuma das doutrinas do cristianismo, e nenhuma dessas diferenças é significativa a ponto de se querer ou precisar reconstruir o início do cristianismo. Foi um dos professores de Ehrman, o falecido Bruce Metzger, uma das maiores autoridades em crítica textual do Novo Testamento, quem afirmou que o texto de que dispomos hoje do Novo Testamento é 99,5% idêntico aos originais. Uma excelente introdução a essa disciplina é a obra do também especialista em grego do Novo Testamento, Wilson Paroski. Seu livro, Crítica Textual do Novo Testamento, foi endossado por eruditos como o próprio Metzger e José Calangan, do Pontifício Instituto Bíblico de Roma. O fato é que, independentemente do que digam e escrevam os críticos, o Novo Testamento é o documento mais incontestável dos tempos antigos. Existem mais de 5.000 manuscritos que atestam sua historicidade e que datam desde o século II até a invenção da imprensa. Há muitos bons livros no mercado sobre esse assunto. Procurei reproduzir aqui de forma resumida as 10 razões apresentadas no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, pelas quais sabemos que os autores do Novo Testamento disseram a verdade. Primeiro, os autores do Novo Testamento incluíram detalhes embaraçosos sobre si mesmos. A tendência da maioria dos autores é deixar de fora qualquer coisa que prejudique sua imagem. É o princípio do embaraço. Agora pense. Se você e seus amigos estivessem forjando uma história que você quisesse que fosse vista como verdadeira, vocês se mostrariam como covardes, tolos e apáticos, pessoas que foram advertidas e que duvidaram? É claro que não, mas é exatamente isso que encontramos no Novo Testamento. Se você fosse autor do Novo Testamento, escreveria que um dos seus principais líderes foi chamado de Satanás por Jesus? Negou o Senhor 3 vezes, escondeu-se durante a crucifixão e mais tarde foi repreendido numa questão teológica? O que você acha que os autores do Novo Testamento teriam feito se estivessem inventando uma história? Teriam deixado de lado
sua inaptidão, sua covardia, a repreensão que receberam, as 3 negações e seus problemas teológicos, mostrando-se como cristãos ousados que se colocaram a favor de Jesus diante de tudo e que de maneira confiante marcharam até a tumba na manhã de domingo, bem diante dos guardas romanos, para encontrarem o Jesus ressurreto que os esperava para salvá-los por sua grande fé. Os homens que escreveram o Novo Testamento também diriam que eles é que contaram às mulheres sobre o Jesus ressurreto, que eram as únicas que estavam se escondendo por medo dos judeus. E naturalmente, se a história fosse uma invenção, nenhum discípulo em momento algum teria sido retratado como alguém que duvida, especialmente depois de Jesus ter ressuscitado. Segundo, os autores do Novo Testamento incluíram detalhes embaraçosos e dizeres difíceis de Jesus. Os autores do Novo Testamento são honestos sobre Jesus. Eles não apenas registram detalhes de uma autoincriminação sobre si mesmos, mas também registraram detalhes embaraçosos sobre seu líder, Jesus, que parecem colocá-lo numa situação bastante ruim. Exemplos: Jesus foi considerado fora de si por sua mãe e seus irmãos, por quem também foi desacreditado. Foi visto como enganador, foi abandonado por seus seguidores e quase apedrejado certa ocasião. Foi chamado de beberrão e de endemoniado, além de louco. Finalmente foi crucificado como malfeitor. Entre as situações teologicamente embaraçosas, encontramos as seguintes: ele amaldiçoou uma figueira. Mateus 21:18. Ele parece incapaz de realizar milagres em sua cidade natal, exceto curar algumas pessoas doentes. Marcos 6, verso 5. E parece indicar que o Pai é maior que ele. João 14:28. Se os autores do Novo Testamento queriam provar a todos que Jesus era Deus, então por que não eliminaram dizeres e situações complicados que apenas parecem, depor contra sua deidade? Os autores do Novo Testamento foram extremamente precisos ao registrar exatamente aquilo que Jesus disse e fez. Terceiro, os autores do Novo Testamento incluíram as exigências de Jesus. Se os autores do Novo Testamento estavam inventando uma história, certamente não inventaram uma que tenha tornado a vida mais fácil para eles. Jesus tinha alguns padrões bastante exigentes. O Sermão do Monte, Mateus 5, por exemplo, não parece ser uma invenção humana. São mandamentos difíceis de ser cumpridos pelos seres humanos e parecem ir na direção contrária dos interesses dos homens que os registraram, e certamente são contrários aos desejos de muitos hoje que almejam uma religião de espiritualidade sem exigências morais. Quarto, os autores do Novo Testamento fizeram clara distinção entre as palavras de Jesus e as dele. Embora não existam aspas ou travessão para indicar uma citação no grego do século I, os autores do Novo Testamento distinguiram as palavras de Jesus de maneira bastante clara. Teria sido muito fácil para esses homens resolverem as disputas teológicas do primeiro século, colocando palavras na boca de Jesus. E fariam isso também caso estivessem inventando a história do cristianismo. Teria sido muito conveniente para esses autores terminar todo o debate ou controvérsia em torno de questões como circuncisão, leis cerimoniais judaicas, falar em línguas, mulheres na igreja e assim por diante, simplesmente inventando citações de Jesus. Mas eles nunca fizeram isso. Mantiveram-se fiéis ao que Jesus disse e ao que não disse. Quinto, os autores do Novo Testamento incluíram fatos relacionados à ressurreição de Jesus, que eles não poderiam ter inventado. Eles registraram que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, membro do Sinédrio, o conselho do governo judaico que sentenciou Jesus à morte por blasfêmia. Esse é um fato que não poderiam ter inventado, considerando a amargura que certos cristãos guardavam no coração contra as autoridades judaicas, porque eles colocariam um membro do Sinédrio de maneira tão positiva. E por que colocariam Jesus na sepultura de uma autoridade judaica? Se José não sepultou Jesus, essa história teria sido facilmente desmentida pelos inimigos judaicos do cristianismo. Mas os judeus nunca negaram a história, e jamais se encontrou uma história alternativa para o sepultamento de Jesus.
Todos os 4 evangelhos dizem que as mulheres foram as primeiras testemunhas do túmulo vazio e as primeiras a saberem da ressurreição. Uma dessas mulheres era Maria Madalena, que Lucas admite ter sido possuída por demônios, Lucas capítulo 8, verso 2. Isso jamais teria sido inserido numa história inventada. Uma pessoa possessa por demônios já seria uma testemunha questionável, mas as mulheres em geral não eram sequer consideradas testemunhas confiáveis naquela cultura do século I. O fato é que o testemunho de uma mulher não tinha peso no tribunal. Desse modo, se você estivesse inventando uma história da ressurreição de Jesus no século I, evitaria o testemunho de mulheres e faria homens os corajosos. Seriam os primeiros a descobrir o túmulo vazio e o Jesus ressurreto. Citar o testemunho de mulheres, especialmente de mulheres possuídas por demônios, seria um golpe fatal à tentativa de fazer uma mentira ser vista como verdade. Por que o Jesus ressurreto não apareceu aos fariseus? É uma pergunta comum feita pelos céticos. A resposta pode ser porque não teria sido necessário. Isso é normalmente desprezado, mas muitos sacerdotes de Jerusalém tornaram-se cristãos. Lucas escreve: crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 6, verso 7. Se você está tentando fazer que uma mentira seja vista como verdade, não facilita as coisas para os seus inimigos, permitindo que exponham a sua história. A conversão dos fariseus e a de José de Arimateia eram 2 detalhes desnecessários que, se fossem falsos, teriam acabado com a farsa de Lucas. Em Mateus capítulo 28, dos versos 11 ao 15, é exposta a versão judaica para o fato do túmulo vazio, a mentira do roubo do corpo de Jesus. Note que Mateus deixa bastante claro que seus leitores já sabiam sobre essa explicação dos judeus, porque essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Isso significa que os leitores de Mateus, e certamente os próprios judeus, saberiam se ele estava ou não dizendo a verdade. Se Mateus estava inventando a história do túmulo vazio, por que daria a seus leitores uma maneira tão simples de expor suas mentiras? A única explicação plausível é que o túmulo deve ter realmente ficado vazio. E os inimigos judeus do cristianismo devem realmente ter espalhado essa explicação específica para o túmulo vazio. De fato, Justino Mártir e Tertuliano, escrevendo respectivamente dos anos 150 d.C. e 200 d.C., afirmam que autoridades judaicas continuaram a propagar essa história do roubo durante todo o século II. Sexto, os autores do Novo Testamento incluíram em seus textos pelo menos 30 pessoas historicamente confirmadas. Não há maneira de os autores do Novo Testamento terem seguido adiante escrevendo mentiras descaradas sobre Pilatos, Caifás, Festo, Félix e toda a linhagem de Herodes. Alguém os teria acusado por terem envolvido falsamente essas pessoas em acontecimentos que nunca ocorreram. Os autores do Novo Testamento sabiam disso e não teriam incluído tantas pessoas reais de destaque numa ficção que tinha o objetivo de enganar. Sétimo, os autores do Novo Testamento incluíram detalhes divergentes. Os críticos costumam citar os relatos aparentemente contraditórios dos evangelhos como evidências que não são dignos de confiança em informação precisa. Mateus diz, por exemplo, que havia um anjo no túmulo de Jesus, enquanto João menciona a presença de 2 anjos. Não seria isso uma contradição que derrubaria a credibilidade desses relatos? Já vimos que não, mas exatamente o oposto é verdadeiro. Detalhes divergentes, na verdade, fortalecem a questão de que esses são relatos feitos por testemunhas oculares. À luz dos diversos detalhes divergentes do Novo Testamento, está claro que os autores não se reuniram para harmonizar seus testemunhos. Isso significa que certamente não estavam tentando fazer uma mentira passar por verdade. Se estavam inventando a história do Novo Testamento, teriam se reunido para se certificar de que eram coerentes em todos os detalhes. Os evangelhos são tanto suficientemente uniformes quanto suficientemente divergentes,
Mas não tanto, exatamente porque são relatos de testemunhas oculares independentes dos mesmos fatos. Seria de se esperar ver o mesmo fato importante em detalhes menores diferentes em manchetes de jornais independentes, relatando o mesmo acontecimento. Oitavo, os autores do Novo Testamento desafiam seus leitores a conferir os fatos verificáveis, até mesmo fatos sobre milagres. Paulo faz uma ousada declaração a Festo e ao rei Agripa sobre o Cristo ressurreto, Atos 26, e reafirma um antigo credo que identificou mais de 500 testemunhas oculares do Cristo ressurreto, 1 Coríntios 15. Além disso, Paulo faz uma afirmação aos cristãos de Corinto que nunca teria feito a não ser que estivesse dizendo a verdade. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele declara que anteriormente realizara milagres entre eles, 2 Coríntios 12:12. Por que Paulo diria isso a eles, a não ser que realmente tivesse realizado os milagres? Ele teria destruído completamente sua credibilidade ao pedir que se lembrassem de milagres que nunca realizara diante deles. Nono, os autores do Novo Testamento descrevem milagres da mesma forma que descrevem outros fatos históricos, por meio de um relato simples e sem retoques. Detalhes embelezados e extravagantes são fortes sinais de que um relato histórico tem elementos lendários. Note este trecho da narração de ressurreição no livro apócrifo do Evangelho de Pedro, destacado por Geisler e Turek. 3 homens que saíram do sepulcro, 2 dos quais servindo de apoio a um terceiro, e uma cruz que ia atrás deles. E a cabeça dos 2 primeiros chegava até o céu, enquanto a daquele que era conduzido por eles ultrapassava os céus. E ouviram uma voz vinda dos céus que dizia: Pregaste para os que dormem? E da cruz fez-se ouvir uma resposta: sim. Provavelmente seria assim que alguém teria escrito se estivesse inventando ou embelezando a história da ressurreição de Jesus. Mas os relatos da ressurreição de Jesus no Novo Testamento não contêm nada semelhante a isso. Os evangelhos fornecem descrições triviais, quase insípidas, da ressurreição. Confira em Marcos, capítulo 16, do versos 4 ao 8, e Lucas 24, do versos 2 ao 8, e João, capítulo 20, do versos 1 ao 12, e Mateus 28, dos versos 2 ao 7. Conforme escreveu o jornalista Philip Yancey, os evangelhos não apresentam a ressurreição de Jesus de maneira apologética, com argumentos arranjados para provar cada ponto principal, mas antes como uma intromissão chocante que ninguém estava esperando. Muito menos os temerosos discípulos de Jesus, as primeiras testemunhas reagiram como qualquer um de nós teria reagido. O temor é a reação humana reflexa diante de um encontro com o sobrenatural. O temor, entretanto, foi sobrepujado pela alegria, porque as notícias que ouviram eram notícias boas demais para ser verdadeiras, mas tão boas que tinham de ser verdadeiras. Jesus estava vivo. 10º, os autores do Novo Testamento abandonaram parte de suas crenças e práticas sagradas de longa data, adotaram novas crenças e práticas e não negaram seu testemunho sob perseguição ou ameaça de morte. E não foram apenas os autores do Novo Testamento que fizeram isso. Milhares de judeus, dentre eles sacerdotes, fariseus, converteram-se ao cristianismo e juntaram seus apóstolos ao abandonarem o sistema de sacrifícios de animais prescrito por Moisés, ao aceitar Jesus como integrante da divindade, o que era inaceitável naquela cultura estritamente monoteísta, e ao abandonar a ideia de um Messias conquistador terrestre. Conclusão de Geisler e Turek. Quando Jesus chegou, a maioria dos autores do Novo Testamento era de judeus religiosos que consideravam o judaísmo a única religião verdadeira e que se consideravam o povo escolhido de Deus. Alguma coisa dramática deve ter acontecido para tirá-los do sono dogmático e levá-los a um novo sistema de crenças que não lhes prometia nada, além de problemas na terra. À luz de tudo isso, não temos fé suficiente para sermos céticos em relação ao Novo Testamento. Quando ainda era ateu, Lee Strobel, jornalista do Chicago Tribune, se propôs investigar o Novo Testamento e a vida de Jesus, com o intuito de provar que essa história se tratava de um mito engendrado pelos cristãos.
Aplicou sua perícia investigativa e pesquisou o assunto a fundo por quase 2 anos. Resultado: tornou-se cristão e autor de vários livros, como Em Defesa de Cristo e Em Defesa da Fé, ambos lançados no Brasil pela editora Vida. Strobel reforça: os primeiros discípulos subitamente passaram a acreditar tão fortemente que Deus havia ressuscitado Jesus que estavam dispostos a morrer por essa crença. Em seguida, ele cita o estudioso do Novo Testamento Luke Johnson, que escreveu: algum tipo de experiência poderosa e transformadora é necessária para gerar o tipo de movimento que foi o cristianismo dos primórdios. O ossuário de Tiago. O ossuário, urna funerária de Tiago, data do século I d.C. e traz a inscrição em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Oculto por séculos, o ossuário foi comprado muitos anos atrás por um colecionador judeu que não suspeitou da importância do artefato. Só quando o renomado estudioso francês André Lemar viu na urna, em abril de 2002, a inscrição na língua falada por Jesus, foi que se descobriu sua importância. O ossuário foi submetido a testes pelo Geological Survey State Israel e declarado autêntico. Segundo o jornal The New York Times, essa descoberta pode muito bem ser o mais antigo artefato relacionado à existência de Jesus. O livro O Irmão de Jesus trata justamente da descoberta do ossuário de Tiago. A autoria é de Herschel Shanks, fundador e editor-chefe da Biblical Archaeology Review, e de Ben Wittenregton III, especialista no Jesus histórico e autor de vários livros sobre Jesus e o Novo Testamento. O prefácio é do próprio Lemar, especialista em epigrafia semítica e autoridade incontestável no assunto. Herschel conduz a história de maneira muito interessante, revelando os bastidores da descoberta e as reações a ela. Afinal, o ossuário, além de autenticar materialmente o Jesus histórico, afirma que ele tinha um irmão chamado Tiago, filho de José, e possivelmente também de Maria. Segundo a revista Time, trata-se de uma história de investigação científica com alta relevância para o cristianismo, talvez por isso mesmo deixada de lado por setores da mídia secular e antirreligiosa. Segundo Lemar, a inscrição Tiago, filho de José, poderia não indicar muita coisa, pois era muito comum naqueles dias escreverem algo assim nas urnas mortuárias. É o complemento irmão de Jesus que torna o ossuário de Tiago inédito e especial, pois não era normal colocar o nome de outro parente, a menos que ele fosse famoso o bastante para merecer esse destaque. Como é praticamente nula a probabilidade matemática de que houvesse outro Tiago, filho de José, irmão de Jesus, na Jerusalém do primeiro século, acredita-se que seja forte a possibilidade de que o Tiago da inscrição seja o mesmo Tiago mencionado em Mateus capítulo 13, verso 55 e Marcos capítulo 6, verso 3. Ou seja, o irmão de Jesus Cristo, que acabou se tornando um dos principais líderes da igreja após a ressurreição do Mestre. Um centro de pesquisas israelense que não tem interesse especial em provar a historicidade de Jesus e um dos maiores especialistas mundiais em epigrafia garantiram que o ossuário é autêntico, mas nem seria necessário de se valer dessa descoberta para provar o Jesus histórico. Fontes extra-bíblicas também o mencionam. 3 exemplos. Primeiro, o historiador romano Tácito, ao descrever o incêndio de Roma em 64 d.C., cita o nome de Cristo. Segundo, Suetônio, também historiador romano, apresentou por volta de 120 d.C. 2 registros históricos encomendados por Roma, um sobre a vida de Cláudio e outro sobre a vida de Nero. Em ambos, ele faz referência a Cristo. E terceiro, o historiador judeu aliado dos romanos, Flávio Joséfo, cerca de 37 d.C., igualmente faz menção a Jesus. Nesse tempo, havia um homem sábio chamado Jesus, conhecido por sua boa conduta e por sua virtude. Pilatos o condenou a morrer crucificado. Aqueles, porém, que se tornaram seus discípulos não abandonaram o discipulado dele. Eles contavam que ele lhes havia aparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo.
Muito mais poderia ser escrito sobre confirmações arqueológicas da historicidade das escrituras sagradas, ou mesmo sobre as profecias que ela traz, e que foram e estão sendo cumpridas à risca. Leia, por exemplo, o capítulo 2 do livro de Daniel, e você verá, representada por uma estátua, a história dos impérios mundiais, desde Babilônia, passando pela Pérsia, Grécia, Roma e Europa, culminando com a implantação do Reino de Deus. Pesquise também sobre a profecia cumprida a respeito da destruição da antiga Tiro, que hoje está exatamente como previsto nas páginas sagradas, ou da queda de Babilônia e a reconstrução de Jerusalém. Além disso, há cerca de 2000 anos, Jesus pintou um quadro do fim dos tempos, que é a perfeita descrição de nossos dias, Mateus 24, motivo pelo qual muitos cristãos creem que a segunda vinda de Jesus Cristo está próxima. A Bíblia, como nenhum outro livro sagrado, possui credenciais divinas. É um milagre em forma de livro. Você já leu a Bíblia hoje? O Criador do Universo, autor da história da vida, quer falar com você e fazer parte da história da sua vida.